A paz do Senhor para você, telespectador e telespectadora da Rede Brasil de Comunicação. É com muita alegria que levamos a você mais uma reflexão bíblica. E desta feita tomaremos o texto que se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22. Leamos então a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tendo lido a palavra do Senhor, conforme o escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22, discorreremos sobre o seguinte tema: a riqueza não supre a necessidade. Evidentemente que a riqueza supre a necessidade terrena, a necessidade física. Esta necessidade que a riqueza terrena não supre é a necessidade de Deus, a necessidade espiritual. Não há riqueza na terra que possa suprir esta necessidade, porque esta necessidade não é suprida com ouro, com prata ou com qualquer pedra preciosa ou bens, fazendas, imóveis, dinheiro guardado no banco, aplicado nos títulos do governo ou em qualquer outro título, pode realmente comprar ou suprir a necessidade. Não vai comprar algo ou algumas coisas que possam suprir a necessidade de Deus, a necessidade espiritual em Cristo Jesus. Neste texto sagrado, nós encontramos um relato feito por Jesus. E nele há a preocupação de um jovem rico com a vida eterna. É interessante se preocupar com a vida e principalmente se preocupar com a vida eterna. Quem se preocupa com a vida, evidentemente que cuida do que faz parte dela. Quem se preocupa com a vida aqui na terra, se preocupa em trazer para si, para a sua vida, as coisas que lhe podem proporcionar bem-estar, segurança, tranquilidade. Estas coisas são realmente o que vai suprir as necessidades físicas, as necessidades materiais que uma pessoa tem que ter aqui na Terra. Mas as necessidades espirituais, evidentemente, com relação a Deus
o Criador e a Jesus Cristo, seu Filho, aí é uma preocupação que se deve ter para buscar dele este suprimento ou estes suprimentos para as necessidades espirituais, ou seja, para estas necessidades. Então, aquele jovem, ele estava preocupado, e ele estava preocupado com a vida eterna. Sim, porque ele não tinha mais com que se preocupar aqui na terra. A sua preocupação aqui na terra, com relação ao que poderia suprir as suas necessidades, já estavam esgotadas. Tudo ele tinha. Ele tinha gado, fazendas, ele tinha tudo. Não faltava para ele nada, fisicamente falando. Mas ele tinha uma preocupação que você deve ter, que nós devemos ter, uma preocupação com a vida eterna. E é interessante analisar que os bens terrenos, os bens aqui da terra, eles não podem comprar a vida eterna. A vida eterna é uma necessidade de todo ser humano nascido de Adão. Mas, por mais rico que alguém pode ser ou possa ser, jamais ele terá tanta riqueza que suprirá essa necessidade, a vida eterna. Não há riqueza no mundo, mais uma vez repetindo, que possa comprar a vida eterna. Alguém pode pensar, mas será que se pode comprar a vida física? A vida física, apesar de ser física, ela pertence ao Criador. Foi Ele que a concedeu a nós, os seres humanos. Então, ela é do Senhor. O que dá a impressão de que a vida física é nossa e é da nossa capacidade preservá-la, é que quando estamos enfermos, poderemos comprar remédios que nos dão relativa saúde. Mas é interessante compreender que se Deus, o Criador, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que criou as ciências, inclusive as ciências médicas, se Ele não utilizasse dos médicos e dos remédios, jamais alguém poderá preservar a sua vida. Isto é uma verdade. Medite na palavra do Senhor. Então, a preocupação daquele jovem foi uma preocupação louvável. Porque mesmo que ele tivesse tantos bens, ou que alguém aqui na terra, nos dias atuais, tenham muitos bens e dinheiro, irá morrer, mesmo protelando a vida, se isso fosse o caso. Porque quando alguém alonga a vida, mesmo através de medicamentos, ele não é, ou ela, não é o proprietário da sua própria vida. A vida pertence ao Criador, ao Senhor da glória, ao Todo-Poderoso. A vida pertence a Ele.
Mas é interessante, porque cuidar da vida é muito bom. Cuidar da saúde, quando a gente fala cuidar da vida, a gente compreende que é cuidar da saúde para preservar-se com vida, para preservar-se vivo, viva. Mas a preocupação mais louvável é a preocupação com a vida eterna, porque os bens materiais não podem comprar a vida eterna. Então o jovem sabia que para ganhar a vida eterna precisava fazer alguma coisa. O jovem do texto que lemos no princípio, ele sabia que para ganhar a vida eterna precisava fazer alguma coisa. Será que você não pensa assim? Ou você acha que para ganhar a vida eterna é somente dizer eu quero a vida eterna? Não é apenas você dizer eu quero a vida eterna, nem eu, nem nós dizermos assim. A vida eterna, é claro que nós necessitamos dela, mas não é o fato de dizermos eu quero, é o fato de buscarmos, de a buscarmos. Este é que é o interessante. Então o jovem sabia que para ganhar a vida eterna tinha que fazer alguma coisa. O que é que ele precisava fazer? E o que prova que ele precisava fazer? Leamos o texto sagrado, o versículo de número 16, que nós lemos no início, porque lemos todo o texto, e o versículo 16 diz: E eis que aproximando-se dele, um jovem, aproximando-se de quem? De Jesus. Disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que é que eu farei de bem? Ele aqui preocupou-se. Ele preocupou-se não com os bens, porque já tinha muito. Mas quando ele disse, que bem farei, ele estava preocupado com o caráter, com as boas ações, com o que era que tinha que fazer, que pudesse conquistar o coração daquele que pode dar a vida eterna. Quem é aquele que pode dar a vida eterna? O Senhor Jesus. Este pode sim dar a vida eterna. E ele logo dirigiu-se a Jesus, bom mestre. É como se ele quisesse agradar a Jesus, não sei, mas se ele queria agradar a Jesus. Na realidade, ele usou de um expediente que na realidade não conquistou o coração de Jesus. Porque não vamos julgá-lo, mas ele pode ter dito apenas de boca para fora, bom mestre, tu és bom. Ou ele disse pelas ações que viu Jesus praticar, pelos milagres, as maravilhas que viu Jesus praticar, ou porque viu Jesus curar muitos enfermos, cegos e paralíticos e mudos e surdos, etc. E ele disse, bom mestre, mas que bem farei? Quer dizer, o que é que eu faço? Eu dou esmolas para receber a vida eterna? Eu trato bem o meu próximo? Eu me aproximo do meu próximo e vejo a necessidade que ele está sofrendo e pelo menos minimizo a situação pela qual ele passa? O que é que eu faço? Qual o bem que eu faço para ganhar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus, que ensina
tudo que nós precisamos saber em relação à vida eterna, ele ensina que quem deseja a vida eterna guarda os mandamentos. Aí ele disse para aquele jovem, pode observar no versículo 17 da leitura que fizemos, que diz, e ele disse-lhe, ele quem? Jesus disse para aquele moço, aquele jovem, tão bem intencionado, por que me chamas bom? Jesus estava ali como homem, como um homem, como qualquer homem. Agora, a diferença que havia e há em Jesus como homem é que Jesus é santo. Jesus nunca pecou. Aí, por isso, Jesus disse, por que me chamas de bom? Isso quer dizer, tu poderia chamar todo mundo, todo homem, de bom. Mas por que tu me chamas de bom, se eu sou homem também? Não há bom senão um só, que é Deus, disse Jesus. Não há um só que seja bom. Bom só há um, que é Deus. Sim. Porque poderá ter alguém bom nessa terra, alguma pessoa boa nesta terra. Mas ninguém é bom como Deus. Deus é extremamente bom. Ele é misericordioso. Isso é uma característica de quem é bom. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Jesus é maravilhoso. Glória seja dada a Ele. Então, só um, disse Jesus, é bom, que é Deus. Deus é bom. Deus é tão bom que enviou o seu amado Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente para salvar aqueles a quem chamou de amigo, quando na realidade eram inimigos de Deus e inimigos dele, Jesus. Mas Deus é bom. Aí o Senhor Jesus continuou dizendo, se queres, porém, entrar na vida, que vida? A vida eterna, porque a vida física ele já estava vivendo. Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus está sempre disposto para ensinar como alguém conseguir a vida eterna. Jesus está pronto. Jesus ensina àqueles que desejam a vida eterna. Ele está sempre pronto a ensinar. Jesus diz que para obter a vida eterna é necessário obedecer aos seus mandamentos. Há muitos que desejam a vida eterna sem se preocupar em desejar obedecer os mandamentos do Senhor. Não se preocupam em obedecer, mas querem a vida eterna. O que Jesus ensina no seu Evangelho não chama a atenção destes, mas estes querem a vida eterna. Mas a vida eterna tem um preço. Ela foi comprada por Jesus. A gente sempre repete a mesma coisa. Você que está ouvindo aí pela primeira vez, você pode não perceber a repetição que se faz quando se prega o Evangelho. É sempre a mesma mensagem. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para perdoar
os pecados de todos aqueles que se chegam a Ele e lhes conceder a vida eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Está escrito. Então, Jesus diz que para obter a vida eterna é necessário obedecer os seus mandamentos. Os mandamentos dele estão aonde? Na sua palavra. Na sua palavra. Mas sempre há quem, mesmo sabendo, pergunta: quais são os mandamentos? Se um pregador for pregar, um pregador que prega o verdadeiro evangelho, porque muitos pregam na terra, mas você há de conferir, você mesmo pode não conhecer o evangelho, mas ao ouvir, você vai fazer uma conferência. Será que o evangelho que você ouviu é um evangelho verdadeiro? O evangelho verdadeiro tem como característica, primeiro, falar da salvação. Primeiro, lhe oferecer a salvação pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. E quem tem a salvação tem a vida eterna, como diz João no capítulo 5 e o versículo 24 do evangelho que ele escreveu. Então, é necessário que seja obediente para que tenha a vida eterna. O versículo 18 e o 19 do texto que lemos dizem: disse-lhe ele, quais? Quer dizer, o jovem perguntou para Jesus: quais os mandamentos, Senhor? E ele respondeu. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse isto para aquele jovem, ele disse que desde menino, desde sua criancice, que fazia isto. Ele não matava, ele não cometia adultério, ele não furtava ou roubava, que são praticamente a mesma coisa. Ele não dava falsos testemunhos, ele não era caluniador, em outras palavras, ele não caluniava, ele era um rapaz íntegro, ele era um rapaz obediente aos mandamentos do Senhor. Mas ele também testemunhou que honrava pai e mãe, e ele amava o próximo. Ele era um rapaz que fazia muita caridade, como alguém diz. Ele ajudava os mais necessitados. Mas, como diz o versículo 19, não é? Mas muitos podem ter os mandamentos, a Bíblia Sagrada, só na mente, mas não obedecê-la. Será que é o seu caso? Você tem a Bíblia toda na sua mente. E você até diz: eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis. Mas é verdade? É verdade isso? Então, você obedece aos mandamentos, os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus no Evangelho, você já obedece? Se você procurar aí, você pode testemunhar que obedece? Se não pode, não se preocupe com o que você tem feito até hoje.
pode ser o que for que você tenha feito para desagradar a Deus, para desabonar o nome de Jesus, para denigrir o próximo. Pode ser o que você tenha feito, mas Jesus lhe perdoa agora. E agora Ele lhe concede a vida eterna. O que é que você tem que fazer? É só entregar a sua vida para Ele. Aí você estará tendo a grande riqueza. Você foi perdoado, purificado com o sangue de Jesus, e agora Ele lhe concede já a vida eterna. Faça isso hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Hoje é o dia. Agora é o momento. Estamos chegando ao fim de mais uma reflexão bíblica. Agradecemos pela sua atenção. Você ficou assistindo com atenção à reflexão bíblica. E nós vamos orar agora por você. Você que se decidiu para Jesus, para servi-lo, para ganhar a vida eterna. E vamos orar por você que já é um servo, uma serva do Senhor, ou você que ainda não é, mas que está enfermo, enferma, e deseja ser curado. Jesus pode te curar. Lembrando que o primeiro milagre que Ele faz é salvar a sua alma da condenação eterna, da pena que será aplicada pelo Pai a todos os desobedientes. Mas Ele pode curar você. Creia nisso. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai de eterna misericórdia, Pai de eterna bondade, nós te rogamos em favor destes que se decidiram para te servir, Senhor. Sustenta-os em tuas mãos. Também, Senhor, te suplicamos em favor daqueles que estão enfermos, enfermas, concede-lhes, ó Pai, saúde. Concede-lhes saúde agora, para a glória do nome de Jesus, em nome do qual te rogamos. Amém. Amém.